eu quero pedir para você que está em casa, para que você possa pegar o link do Facebook, você possa estar passando para os seus amigos, para os seus familiares, porque a Bíblia diz, abra comigo a sua palavra, no livro de Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, a palavra diz no versículo 16, a palavra de Deus diz assim: porquanto não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê em Jesus. O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê em Jesus, o poder de Deus para a salvação. Por isso, eu quero convidar você a estar orando essa noite pela palavra santa do Senhor. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu coloco esse culto dessa noite, Pai, esse ensinamento, esse aprendizado do culto de quinta-feira, Senhor, que é um culto de aprendizado, Senhor, um culto doutrinário para as nossas vidas, Pai. E essa noite, Senhor, eu coloco a minha vida, a minha casa, o ministério, Senhor, os pastores do ministério, os empresários do ministério, Pai, cada família, cada jovem, cada criança, Senhor, que seja agora tocado pelo poder de Deus, Pai, e que o Senhor abra o nosso entendimento, a revelação do Evangelho, a revelação deste poder, Senhor, que venha nos salvar de todas as áreas das nossas vidas, Senhor, salvar não apenas do pecado, mas venha nos salvar, Pai amado, de toda a mentira do inferno, de todo o engano, de tudo aquilo, Pai, que nos afasta de Ti. Que o Senhor nos livre, que o Senhor nos console essa noite com a Tua palavra, e que a Tua verdade venha trazer conhecimento, porque a verdade é Jesus, a verdade está no Evangelho, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que o Teu Espírito Santo tenha total poder, tenha total liberdade essa noite, para tocar nas nossas vidas, e nos aperfeiçoar no amor de Deus, em nome de Jesus, amém? Há poucos dias atrás eu estava ouvindo na televisão e também na internet uma cidade em Santa Catarina, aonde é um vale, e ele foi tomado pela chuva, foi tomado por fortes chuvas, e à noite, enquanto as pessoas estavam dormindo, alguns trabalhando, foram surpreendidos por uma forte enxurrada. E como aquelas casas estavam no vale, a água muito forte que veio das encostas, ela se juntou no vale, como um rio, e aquela água veio muito forte sobre as casas, veio muito forte sobre as casas. Pessoas que estavam dentro das suas casas foram levadas pela água, pessoas morreram, casas foram completamente destruídas, ficou só o alicerce. Pastor, o que tu quer falar com isso? A palavra de Deus, ela diz que não se pode colocar vinho novo em odres velhos. Por isso, queridos, que isso há uma confusão muitas vezes nas nossas vidas. E nesse culto de quinta-feira, aonde nós ensinamos a palavra, verdadeiramente abrimos a palavra, verdadeiramente vamos à essência da cruz, para saber o que é nosso por direito, amém? O que acontece, queridos? Muitas vezes nós estamos vivendo dentro da igreja, com o nosso espírito vivificado, mas ainda como pessoas que fazem parte deste mundo. E a palavra de Deus diz, em João capítulo 1, verso 12, diz: a todas as pessoas que receberam a Jesus, amém? Todas as pessoas que recebem a Jesus e crêem no seu nome, Deus deu o poder de se tornarem, o direito, o poder de se tornarem filhos de Deus. Queridos, muitas pessoas acham que elas ainda são servas de Deus, elas acham que elas são pessoas que ainda têm que fazer algo. Queridos, no momento em que você conhece a palavra de Deus fala em arrependimento, e a palavra arrependimento
entendimento, no original, ela é metanoia. No grego, essa palavra é metanoia. E metanoia significa mudança de pensamento, mudança de mente. Então, queridos, quando nós entendemos, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Então, toda pessoa, independentemente da idade, que essa pessoa tenha, e ela entenda que em Adão nós somos naturais, pessoas natural como todas as outras que andam na terra, amém? Vida natural, mas a vida natural não está ligada com Deus. Por isso que Jesus, ele veio, e ele foi aquele que se tornou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus foi aquele que ficou na cruz, não na terra, não no céu, ele ficou no meio, ele morreu no meio, para ligar a terra com o céu. E por isso que quando nós cremos em Jesus, nós confessamos com a nossa boca que Jesus é Senhor. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 10, versículo 9, que com a boca se confessa para a salvação, e com o coração se crê para a justiça, para o sangue de Jesus que nos torna filhos, amém? Então, quando nós confessamos isso, quando nós cremos em Jesus, nós passamos a ser filhos de Deus. Por quê? Porque em Romanos capítulo 5, versículo 8, a palavra de Deus diz que Deus, ele prova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando nós ainda estávamos no pecado. Como que nós saímos do pecado, pastor? Crendo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No momento que você crê que Jesus morreu naquela cruz para te resgatar, você precisa começar a construir o seu alicerce da sua casa espiritual, o alicerce aonde você vai depositar sua fé agora que você entendeu que Jesus te resgatou, que Jesus é aquele que veio para resgatar você precisa começar a construir o seu alicerce, e o seu principal alicerce é a salvação. Por isso que se você for a Efésios capítulo 6, lá no versículo 17, ele fala do capacete da salvação, colocar o capacete da salvação. Por quê? Porque se você for a Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, o apóstolo Paulo, ele nos ensina, e essa é a razão do ministério que Deus me deu, está em Colossenses capítulo 1, no verso 13, ele nos resgatou do domínio das trevas, e nos transportou para o reino do Filho amado. Note, queridos, que nós estávamos sem Deus no mundo, mas porque nós cremos em Jesus, ele nos resgatou e nos transportou para o reino do Filho. Por quê? Porque em Jesus nós temos a plena redenção por meio do sangue de Jesus, isto é, o perdão de todos os nossos pecados. Note que agora nós não vamos mais fazer parte do mundo, nós somos filhos de Deus, e como filhos de Deus nós precisamos estar na igreja, nós precisamos estar na casa do Pai. Não existe lugar melhor para estar do que na casa do Pai. Não existe lugar melhor para estar do que na casa do Pai, para comer pão na mesa do Rei. Aleluia, queridos. Então aqui nós entendemos que nós fomos redimidos por Ele, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 17, a palavra de Deus diz: porquanto, se alguém está em Cristo. Você está em Cristo?
Você está em Cristo? A palavra de Deus diz: se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. Note que Colossenses diz que Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho. Quer dizer, lá nós éramos natural, a nossa vida estava no nosso sangue. Ele nos tirou da vida natural. No batismo, nós morremos para essa vida, nós fomos sepultados com Cristo. Agora nós já estamos assentados com Ele nos lugares celestiais, e Ele nos transportou para o reino do Filho dele. E todo o reino tem um rei. Quem é o nosso rei agora? O nosso rei é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, e Ele nos transportou para o reino dele, e no reino dele agora nós somos considerados filhos de Deus. Aleluia, porque no versículo 18 a palavra de Deus diz assim, Romanos 5,18: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, e por intermédio de Cristo nos deu o ministério da reconciliação. Versículo 19: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos. É específico: não levando em conta os pecados dos seres humanos. Por quê? Porque Deus nos perdoa da nossa vida humana, e Ele nos transporta para o reino do Filho, para o reino do Espírito, porque Jesus, quando Ele estava na cruz, Ele foi esvaído do sangue, da vida natural, saiu totalmente a vida humana, e quando Ele ressuscitou, quem ressuscitou foi o Espírito Santo de Deus, e Jesus tem uma vida no Espírito, e a Bíblia diz: assim como Ele é, semelhantemente eu sou, porque eu faço parte do reino do Espírito. Efésios capítulo 1, a palavra de Deus diz assim, carta de Efésios capítulo 1, no versículo 5, a palavra de Deus diz assim, e em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da vontade de Deus. Porque você crê em Jesus Cristo, Ele te fez filho de Deus. O seu espírito foi vivificado. E agora, querido, como filho, você precisa crescer espiritualmente. E crescer espiritualmente é construir a sua casa. A palavra de Deus diz que tem uma passagem sobre a construção da nossa vida espiritual como uma casa. E ele diz que se você construir a sua casa, a sua vida espiritual sobre areia, vai chegar um dia que vai vir o tempo, vai vir a chuva, vai vir a enxurrada, vai vir o vendaval. Se essa casa for construída sobre areia, automaticamente essa casa vai cair. Mas a palavra de Deus diz que um construtor prudente, ele construi sua vida espiritual sobre a rocha, e a rocha é a palavra. Jesus, ele disse que ele era a rocha angular, a pedra angular, e foi sobre essa pedra que era para ser construída a sua igreja. Jesus disse: Pedro, aqui está a chave para construir essa igreja. E a igreja para ser construída sobre a rocha, e a rocha é Cristo, e a rocha é Cristo, e Cristo é o Evangelho. Então, quando nós construímos a nossa vida espiritual sobre a palavra do Evangelho, quando vem o vento, quando vem a tempestade, a casa não cai, ela fica inabalável. Aleluia! Se você abrir sua palavra no livro de Mateus, capítulo 13, a palavra de Deus vai falar sobre a palavra do semeador. A Bíblia diz que naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e foi assentar-se à beira-mar. Uma grande multidão reuniu-se ao seu redor. E por esse motivo, porque Jesus estava rodeado de pessoas, o que Jesus fazia? Ele ensinava a palavra. O prazer de Jesus estava em ensinar a palavra.
para que as pessoas construíssem as suas vidas sobre a palavra de Jesus. E a palavra diz no versículo 3: e Jesus ensinou-lhes então muitas coisas, por meio de parábolas, como esta: eis que um semeador saiu a semear. Se você continuar lendo, vai dizer que um semeador semeou a semente numa terra muito dura. Automaticamente aquela terra, a semente não teve lugar para entrar na terra, e veio os pássaros e comeram aquela semente. Uma segunda pessoa saiu a semear e semeou. A terra até estava pronta a receber a semente. O problema é que a terra, ela tinha uma espessura muito fina de terra e depois era laje. E quando veio o sol, aquelas plantas não tinham raiz aonde buscar a umidade, e elas morreram. Um terceiro semeador saiu a semear, e ele semeou num lugar que a terra era boa, mas ali tinha espinhos, tinha muitos espinhos, e sufocou aquela semente. E a Bíblia diz que enfim, teve um quarto lugar. Então são 4 tipos de pessoas, 4 tipos de coração que recebem a semente da palavra de Deus. E destas 4, só uma semente achou o solo, aonde ali ela criou raiz, e ali ela se estabeleceu, ali ela deu frutos. Se você pegar, amém? Em Mateus capítulo 13, no versículo 18, Jesus diz assim, ele dá a explicação da parábola. E ele diz no versículo 18: porquanto atentai para o que significa a parábola do semeador. Quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, queridos, a importância de você estar num lugar aonde pregam a palavra do reino de Deus, aonde não prega a lei de Moisés, aonde não prega a antiga aliança, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Uma pessoa que escuta a mensagem do reino, mas não a compreende. Quando uma pessoa, ela escuta a mensagem do reino de Deus, mas ela não compreende, vem o maligno, arranca o que foi semeado em seu coração. Estas são as sementes que foram semeadas à beira do caminho. O que foi semeado em terreno rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo aceita com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesma, resiste por pouco tempo, e quando por causa da palavra achegam-se problemas e as perseguições, logo perde o ânimo. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, essa é aquela que ouve a palavra, mas as preocupações da vida, as seduções da riqueza sufocam a mensagem, tornando-a infrutífera. Mas enfim, o que foi semeada em boa terra é aquela que ouve a palavra e atende. Este frutifica, este produz grande colheita, alguns 100, outros 60, outros ainda 30 vezes mais do que lhe foi semeado. Olha, querido, a importância de você dar crédito à palavra que você está ouvindo essa noite. É eu e você, queridos, que decidimos qual é o solo que nós vamos ser. É nós que decidimos se nós vamos ser um solo que é à beira do caminho, se é um solo muito rochoso,
se é um solo que está sufocando pelos espinhos, ou se eu, enfim, sou a boa terra. É eu que decido. É eu que decido, querido, aonde eu vou estruturar a minha vida espiritual, aonde eu vou construir a minha casa. Porque, queridos, teve casas, como eu estava falando antes lá em Santa Catarina, que veio a chuva, a água passou dentro, ficou 2 metros de água aonde estavam as casas, mas aquela casa não se abalou. Aquela casa estava sendo construída sobre uma rocha, estava construída sobre um terreno firme. Veio a chuva, passou, mas a casa não caiu. Por isso, queridos, a importância de conhecer o Evangelho. A palavra de Deus diz: errais, não conheceis o Evangelho, nem o poder de Deus. Por isso, queridos, que eu acho tão importante eu não trazer uma palavra aqui que seja humana, uma palavra que eu grite, uma palavra que eu expresse, uma palavra que fale de mim, do meu testemunho, do que eu passei no passado, do que eu isso, do que eu... Não, queridos, eu posso fazer isso. Eu sofri acidente, eu poderia estar morto, eu tenho pinos na coluna, eu tenho uma história, mas não é a minha vida, não é a minha vida, querido, que precisa ser conhecida. Eu faço a minha vida morrer, eu faço o meu eu morrer, para que Cristo apareça através da minha vida. Testemunho é importante, sim, mas o testemunho da cruz precisa ser conhecido, precisa ser colocado em prática, porque, queridos, por muito tempo se assustou a igreja sobre um Jesus que era amor, mas também era justiça. Queridos, verdadeiramente isso trouxe muitos problemas na igreja, trouxe medo nas pessoas. Olha, querido, tu cuida, tu não para, porque Jesus, Deus é um Deus vingativo. Ele é um... Queridos, escuta, isso não é o Evangelho. Isso não é o Evangelho. O Evangelho é onde um Deus que Ele morreu na cruz porque não tinha outra solução. Para nós é de graça, mas o preço que Jesus pagou para resgatar eu e você foi muito alto, queridos. Jesus, Ele teve que vir como um cordeiro morrer na cruz. Só que eu não posso comparar o preço do pecado que era prejudicial com a oferta, o pagamento. Queridos, está lá em Romanos capítulo 5, versículo 14 em diante, não se pode comparar, porque o preço, Jesus, Ele foi um pagamento muito maior do que a minha dívida, foi muito maior, querido. Então, há uma transbordante provisão na obra da cruz, e Jesus, Ele foi aquele que levou na cruz toda a ira de Deus, toda a ira de Deus contra este mundo, Deus jogou em Jesus. Hoje Deus não está mais irado comigo e com você, pelo contrário, querido, presta atenção no que a palavra de Deus diz: se vós, sendo maus, porque bom é um só, é Deus. Ele faz uma expressão: se vós, sendo maus, saber dar boas coisas aos vossos filhos, muito mais eu que sou Deus. Se o teu filho pede um pão, tu dá uma pedra? Claro que não. Se o teu filho pede um peixe, você dá uma cobra? Claro que não. Você vai querer que uma cobra morda a boca do seu filho e ele fique sem respiração? É claro que não. E Deus diz: muito mais eu que sou Deus, vou dar boas coisas aos meus filhos. Queridos, as minhas filhas já fizeram algo errado, elas já fizeram algo que a gente não gostava. Na hora que a minha filha fez uma coisa errada, eu botei ela no chão e vou passar com a roda do meu carro em cima da perna dela para ensinar ela uma lição? É claro que eu não vou fazer isso. Então as pessoas pegam a Bíblia, pegam a lei de Moisés, pegam a nova aliança no sangue de Jesus e não entende o que é a ceia, não entende o que é o corpo de Jesus.
Jesus disse: o meu corpo é puro, porque Jesus não pecou, querido. Nós pecamos, e Ele diz: este é o meu corpo, que é dado pelo teu. Por isso que nós precisamos receber o corpo de Jesus. O corpo é o perdão, querido, dos nossos pecados, é o fim da maldição, querido. Jesus se fez maldição no nosso lugar. Jesus, Ele se fez enfermo para que nós tivéssemos um milagre. Jesus se fez condenação, porque em Romanos 8:1 diz assim: já agora nenhuma condenação há, porque você está em Cristo. Porque a lei do Espírito, do reino do Espírito, em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Queridos, vamos estruturar as nossas vidas espirituais. Deus tem algo maravilhoso para nós, querido, para nós ser livre disso, para nós estar no reino de Jesus, reinando sobre as coisas que são humanas, construindo a nossa vida espiritual em cima da rocha que é Jesus, e aceitando a semente do construtor, aceitando a semente da palavra de Deus, sendo uma terra fértil, que recebe o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se você está em Cristo, você é uma nova criação, as coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. Estas são as boas novas do Evangelho. Essas são as boas novas do Evangelho. Você só precisa crer, você precisa receber e crer no coração, queridos, de que Jesus, Ele foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Porque eu criei, eu fui resgatado da maldição do mundo e eu fui transportado para o reino do Filho, em quem eu tenho a plena redenção, o perdão dos meus pecados por causa do sangue do Senhor Jesus. E hoje eu sou filho, sou amado, eu sou filho de Deus e eu sou amado. Você pode dizer: eu sou perdoado. Diga com a sua boca: eu sou perdoado, eu sou amado, eu tenho um testamento que Jesus deixou e eu vou me apropriar dele, porque o que Ele tem para mim, quando eu renovar minha mente, é uma boa, perfeita e agradável vontade. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz que Jesus tem uma boa, perfeita e agradável vontade para nossas vidas. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 10, versículo 10, que o diabo, ele vem para roubar, ele vem para matar e ele vem para destruir, mas Jesus, ele veio para a sua vida, ele veio para a sua casa, ele veio para a sua família, e ele diz que ele tem vida, e esta vida ele tem em abundância. Mas é para todo aquele que recebe, querido, aquele que toma posse da obra da cruz, aquele que se apropria, aquele que abre o coração, à palavra de Deus. Esse experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Querido, hoje você pode olhar para os teus filhos, você pode olhar para o teu esposo, ou para a sua esposa, você pode olhar para os seus familiares, tomar posse da palavra de Deus. Você começa a ser profeta da sua vida. Por quê? Porque a palavra de Deus diz lá no livro de 1 Pedro, que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de anunciar o Evangelho, anunciar a Jesus, que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por isso você pode declarar que o justo viverá da fé. Você pode declarar: eu posso todas as coisas, porque é Jesus que me fortalece, é do Evangelho, Ele é o poder de Deus. Aleluia! Fica de pé, por favor. Eu queria que você colocasse aquele... Pai amado, em nome de Jesus, eu declaro um novo tempo na vida, Senhor. Todas as pessoas que estão nos ouvindo no YouTube agora, Pai amado, que estão nos ouvindo no Facebook, eu quero declarar, Senhor, em nome do Senhor Jesus, vida abundante, a época da graça, da dispensação da graça sobre a sua vida.
Deus tem para você uma boa, perfeita e agradável vontade. Jesus tem vida e vida em abundância, querido. Tome posse da sua vitória, tome posse da obra da cruz, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Ministério resgatar, resgatando sonhos, resgatando vidas. Seja um resgatador.